Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos dado juntos. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia que sempre nos acompanha e que se renova a cada manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade aqui de ouvir a tua voz mais uma vez. E, ó Pai, nos dá a oportunidade de reconhecer a tua grandeza, reconhecer, ó Deus, a nossa pequenez e necessidade diante do Senhor. E é isso que nós fazemos enquanto louvamos a Ti, ó Pai. Então, ó Deus, faça-se presente entre nós de forma especial. Transforma, ó Deus, o nosso coração. Renova-nos, ó Deus, conforme a Tua graça, ó Pai, e nos guie no caminho do nosso Salvador Jesus, para que nós nos pareçamos mais com Ele em todas as coisas. Obrigado, ó Deus, por esse tempo que temos juntos. Guarde, ó Pai, os nossos irmãos que estão vindo. Abençoe-nos, ó Deus, nós que já estamos aqui. Aqueles que não puderem vir, que o Senhor também os sustente com a Tua bondosa mão. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça e o cuidado em nome de Cristo. Amém. Amém. Quero convidar a equipe de louvor para que nós cantemos ao nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Obrigada, Laerte. Boa noite. Eu gostaria de convocar a igreja a se colocar de pé e dando continuidade à oração do pastor, né? O que te motivou a vir aqui hoje, nessa noite? O que te trouxe aqui, né? E a gente vai cantar uma canção agora que te motiva a vir tão somente para adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Sei que da correria da nossa semana, a gente às vezes não para, não tem tempo para pensar no Deus que a gente serve. Mas um dia nós sabemos que todo joelho vai se dobrar diante desse Deus. Então nada mais do que um pouquinho que a gente pode fazer é adorar Ele, com todo o nosso ser, com toda a nossa razão, todo o nosso entendimento, e oferecendo a Ele o culto racional. Vamos adorar a Deus nessa noite? Todos eles se dão
eu estarei incluída nessa multidão de pessoas que se dobrará diante do Pai. E eu te ver lá também, unidos, isso é só um começo. A gente pode começar a viver o céu aqui na terra. E ele disse que enquanto estaríamos aqui, ele deixaria o Espírito Santo conosco, nos acompanhando, nos renovando até a volta dele. Nós vamos cantar a grandeza desse Deus e a sua bondade também. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus.
reconhece a tua grandeza. E é por sua causa que nós estamos aqui, ó Deus. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. E a gente reconhece que não há outro nome que foi dado acima dos céus e da terra, que venha a nossa salvação, que venha o nosso socorro, que venha a nossa provisão, que venha a nossa alegria. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de nós, o Senhor continua fiel. O Senhor é grande, o Senhor é bondoso, e o Senhor não muda por causa dos meus comportamentos. Mas eu mudo por causa da tua grandeza, e reconhecer que o Senhor é grande, que o Senhor é Deus. Obrigada por estarmos aqui, Deus, hoje reunindo e podendo cantar e compartilhar com meu irmão o quão grande é o Senhor. Obrigada, Deus. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que todo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar.
palavra Jesus que tem poder. É a essência do Cristo que está em você, que está no povo de Deus. Do que Ele fez, do que Ele conquistou e do que Ele prometeu. Esse é o Cristo que eu sirvo. Esse é o Cristo que nós estamos adorando nessa noite. E que Ele continua sendo exaltado durante o nosso culto. Amém? A igreja pode sentar. Eu quero convidar as crianças que venham à frente. Pode esperar pro Breno? Você quer água? Você traz pra lá. Vem cá. Tá bom, vem. Ok, vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar. Deus Santo, nós te damos graças, Pai, pela tua bondade, pela alegria que nos dá de ver os nossos filhos crescendo, ó Pai, na tua casa, nos teus caminhos. Eu rogo, Senhor, que pela tua misericórdia, ó Deus, o Senhor abra os corações deles para que vejam a glória do nosso Salvador Jesus desde já. E sejam guiados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito no santo caminho, ó Deus, o caminho da salvação, ó Pai. Que nós os vejamos, ó Deus, como instrumentos, ó Pai, afiados nas tuas mãos, servindo, ó Deus, a esta geração de uma maneira que honre, ó Deus, o teu nome, que dignifique, ó Pai, a glória do teu evangelho e traga, ó Deus, a mensagem de salvação àqueles que estão ao seu redor. Por isso, traga primeiro a eles, ó Pai, para que nós nos alegremos e vejamos então o teu poder agindo através deles, ó Pai. Obrigado a Deus pelos professores, obrigado a Deus pelos nossos jovens também, pelos professores que cuidam de toda a turma ali, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que dê agora uma noite, ó Pai, especial na tua presença, ouvindo a tua voz, ó Deus, e crescendo nos teus caminhos. Seja assim conosco também, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, pela direção da tua palavra. É o que nós oramos te pedindo em nome de Jesus. Amém. Será que alguns homens acharam um compromisso hoje? A gente vai descobrir aí ao fim. Bom, chegou o momento que as mulheres esperaram, né? Pela semana toda. Foi uma longa espera, né? Mas chegou a hora de ver aquilo que Deus então vai falar aos maridos. Eu espero que essa expectativa ela não tenha vindo em tom de vingança, né? Porque se veio, aí eu acho que não foi muito bem entendido o que a gente tratou na última semana. De qualquer forma, espero que os homens preparem o coração, porque há algumas coisas a aprender aqui. Se na semana passada para mim envolvia até um perigo físico, né? Hoje envolve um perigo para minha alma também, porque eu gostaria de me colocar diante dos irmãos e dizer que eu acerto em tudo isso que eu vou falar aqui, mas eu não posso. E eu espero que Deus nos mude, nos molde, nos transforme, começando por mim também, naquilo que precisa ser mudado para a glória de Deus. Agora, para talvez aliviar um pouquinho, eu achei interessante uma conversa que, na verdade, um jovem, ele tinha se casado, tinha um pouco mais de um ano de casamento, e ele escreveu um texto sobre o casamento na linguagem dos TI, né? Então, o pessoal aqui de TI vai
vai entender um pouco mais, né? Mas ele diz assim: prezado suporte técnico, no ano passado eu fiz um upgrade de namorada 5.0 para esposa 1.0. E logo percebi que o novo programa começou a processar filhos inesperadamente, ocupando muito do espaço e recursos valiosos. Além disso, esposa 1.0 se instalou em todos os outros programas e agora monitora toda a atividade do sistema. Aplicativos como Noite de Videogame 10.3, Futebol 5.0, Filme 7.5, Corrida 3.6, não consigo manter Esposa 1.0 em segundo plano enquanto tento rodar meus aplicativos favoritos. Estou pensando em voltar para a Namorada 5.0, mas o desinstalador não funciona com Esposa 1.0. Por favor, me ajude. Assinado, usuário em apuros. E aí a resposta veio. Prezado usuário em apuros, este é um problema muito comum. Muitas pessoas fazem o upgrade de Namorada 5.0 para Esposa 1.1, achando que é apenas um programa de utilitários e entretenimento. Ah, não, Esposa 1.0 é um sistema operacional, criado para controlar tudo. É impossível desinstalar ou eliminar os arquivos do sistema uma vez instalado. Esposa 1.0 foi projetado para impedir isso. Veja no manual da Esposa 1.0 a seção de avisos, pensão/manutenção de filhos. Sugiro instalar o aplicativo de segundo plano chamado Sim Querida, para aliviar a sobrecarga do sistema. A melhor ação é digitar o comando C:/invertida pedir desculpas, para que no fim das contas você terá que usar esse comando para que o sistema volte ao normal de qualquer maneira. Bom, eu achei interessante porque ele toca bastante o dia a dia, né? Algumas coisas inesperadas mudam quando o casamento vem. E a gente percebe que aquele sonho de achar a pessoa que se encaixa perfeitamente, ele não é exatamente uma realidade. E eu digo isso, eu descobri que nós temos um problema. Todos nós somos pecadores e todos nós temos esse problema de não encaixar perfeitamente um com o outro. E o casamento vai trazer, então, essa realidade à tona e a gente vai aprender, então, a conduzir esse terreno do casamento. E Pedro, então, sabendo disso, sabendo que as coisas também, as dificuldades da vida envolvem também a esfera do casamento, ele escreve sobre a relação da esposa para com o seu marido, do marido para com a sua esposa. Nós vimos semana passada da esposa e hoje nós vamos ver, então, a relação do marido para com a sua esposa. Bom, para que a gente não perca de vista o contexto, eu quero ler novamente desde o primeiro versículo. Mas é claro, hoje eu vou me focar somente no verso de número 7. Mas desde o primeiro versículo diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora sim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém.
Bom, é claro que a primeira questão que surge é por que 6 versículos para a mulher e 1 versículo para o homem? Bom, Pedro está preocupado aqui com as maiores tensões. E ele, então, sabe que uma grande tensão social envolvia o fato de uma mulher, naquele contexto, se converter ao cristianismo enquanto seu marido não era cristão. Isso trazia um problema sério, um problema que envolvia, talvez, uma posição aparentemente rebelde da parte dessa esposa para com a fé e a religião da família. Então, ele tem um cuidado mais estendido ali. Por outro lado, eu posso dizer também que, geralmente, quando o marido se convertia, era comum que a família seguisse essa nova fé. Então, aqui você já tem um ponto de vista um pouco diferente. Enquanto fala ali da mulher lidando com o marido não cristão, aqui fala já de um marido cristão agora tendo a sua responsabilidade para com a sua esposa, que provavelmente, de alguma maneira, por ser ele, então, o marido, o cabeça ali do lar, ela vai abraçar essa fé. Então, ele trata dessa questão que não é tão tensa quanto a realidade da mulher. No entanto, o peso que recai sobre o homem aqui, ele é poderoso o suficiente para equilibrar as coisas, e vocês vão ver à medida que nós tratarmos aqui o texto. Bom, o versículo começa dizendo: maridos, vós igualmente. E essa expressão igualmente, a gente percebeu no texto, ela vem se repetindo dentro desse contexto em que Pedro fala, olha, nós temos um problema nas esferas da sociedade, e este problema envolve a nossa obediência a Deus diante de, talvez, autoridades corruptas, diante de governos abusivos, diante de chefes que são abusivos. Nós precisamos tomar uma atitude, e essa atitude é nos submeter, porque essa é a vontade de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, honrar a Deus. A segunda coisa que Pedro vai falar é que nós precisamos também barrar toda essa visão negativa que tem crescido em torno do cristianismo, como se os cristãos fossem os rebeldes da sociedade. Então, a atitude de agora, obediência a Deus, de submissão e de uma vida comprometida, devia barrar esse tipo de pensamento na sociedade. E agora, uma nova atitude, então, ela deve não só barrar o mau pensamento, mas criar um terreno onde as pessoas vejam o que significa viver uma verdadeira transformação em Cristo Jesus. Ser uma nova pessoa, então, nessas esferas da sociedade. E é este conjunto de coisas, esses 3 principais pontos, que Pedro vai repetindo nos contextos da sociedade, no contexto do trabalho, no contexto da família e no contexto da igreja. Então, parece que o que ele quer dizer por igualmente aqui é: honre a Deus em obediência, mostre que o cristianismo não promove rebeldia ou malefícios sociais e ganhe a atenção dos opositores com uma manifestação prática das boas obras que nós proclamamos. Então, vocês façam isso, mulheres façam isso, trabalhadores façam isso, homens façam isso na sua relação com a esposa. Debaixo dessa estrutura é que Deus ordena, então, aos homens: maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. E essa é uma primeira bomba para o homem. E eu digo isso porque, se você olhar para o primeiro versículo que se refere à mulher, vai falar, olha, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Esse foi um dos primeiros problemas no coração da mulher, quando a gente tem a história do pecado, do momento do pecado, que a mulher desobedece a Deus e ela conduz o homem, de alguma forma, a essa desobediência. E, na sequência do texto, o texto termina dizendo que, olha, o teu desejo será... A tradução seria algo assim, outra tradução. O teu desejo será dominar o teu marido, mas ele fará isso. E às vezes esse fará isso de uma forma mais agressiva. Então o desejo da mulher se torna ali distorcido na forma como Deus estabeleceu a estrutura da família. E aí ela ia caminhar nessa luta com o seu próprio pecado, talvez tentando um domínio sobre o seu próprio esposo. Quanto ao homem,
antes mesmo do pecado, a Bíblia diz, olha, não é bom que o homem esteja só. A gente sabe que isso é verdade, principalmente se você vai visitar um solteiro na faculdade, na universidade. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. No entanto, o homem parece que depois do pecado cria para si essa visão de que sim, é bom que o homem esteja só. E ele vai criar assim uma estrutura na qual ele viva o seu espaço. É bom que o homem esteja só. E aí ele vai, então, colocar várias coisas para viver de forma isolada dessa relação que é estabelecida dentro do lar, talvez colocando, então, olha, a carga de responsabilidade sobre as suas costas. Olha, eu sou o provedor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não me venha pedir para participar da vida comum do lar. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, Deus inverte essa mensagem e diz, olha, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. Isso envolve muitas coisas. Envolve um olhar para a realidade do seu lar. Envolve um olhar para as necessidades do seu lar. Envolve, é claro, talvez você colocaria aí, as mulheres gostariam de levantar agora uma lista, ajudar a lavar a louça, tirar o lixo para fora e tal. Ok, tudo bem, pode envolver essas coisas também. Mas envolve um entendimento da realidade do lar, do sentimento e das necessidades da sua esposa. Vivei a vida comum do lar. Olhe para os seus filhos. Olhe para a sua esposa, olhe para as necessidades, olhe para a realidade do lar, e uma vez que você é chamado, então, para conduzir esse lar, você precisa conhecer esse lar. E você precisa conhecer esse lar com sabedoria, com entendimento, com discernimento. E, obviamente, a coisa mais importante para se conhecer nesse lar é a sua própria esposa. Conheça a sua esposa, esteja com a sua esposa, conheça os sentimentos dela, as necessidades dela, as esperanças dela, o anseio que ela tem. Você tem que ser treinado nisso. E a Bíblia chama, então, a atenção do homem para que volte a atenção para fora de si. Lembra o que eu tenho dito aqui com frequência? O pecado ele vai conduzir a nossa atenção para dentro de nós mesmos. É o que eu quero, o meu desejo, o meu sentimento, a minha necessidade. E a Bíblia vai inverter esse processo para nos chamar a uma atitude que envolva o fora de mim. O servir ao outro, o me submeter ao outro, o olhar para o outro, o enxergar o outro. E aqui essa é a forma pela qual Pedro faz com que o homem vire esse olhar egoísta que o pecado traz para fora de si, dizendo, homens, vivam a vida comum do lar. Observe o seu lar, veja as necessidades, se envolva com ele, se envolva com seus filhos. E se há alguma coisa importante nisso tudo, porque ele começa dizendo, maridos, ele não está falando de uma forma geral, ele está falando para um homem na relação com a sua esposa. Tenha uma vida comum do lar com discernimento, conheça a sua esposa. Eu, no meu caso, eu tenho que ser habilitado em daniologia. Eu tenho que conhecer a minha esposa, eu tenho que conhecer o coração dela, as necessidades dela, aquilo que ela precisa, aquilo que ela anseia. E essa precisa ser a minha jornada, o chamado de Deus para mim é esse. É não ficar correndo atrás do meu espaço. Variavelmente, em algum momento, Deus vai dar as ocasiões para isso. Mas no dia a dia, no contexto do dia a dia, Ele chama a nossa atenção para vencer o nosso próprio pecado egoísta e olhar, então, para a necessidade do meu lar. Viva a vida comum do lar com discernimento. Pedro está dizendo, maridos, não basta viver debaixo do mesmo teto, não basta dormir na mesma cama, você precisa assumir a responsabilidade da vida no lar, você precisa assumir a família e a casa e participar com a sua esposa, sendo ela sua cooperadora, na construção do seu lar. Você precisa prover, sem dúvida, as necessidades materiais, físicas do lar, mas você precisa interagir com o seu lar, com conhecimento e sabedoria. E assim você precisa conhecer sua esposa, apreciar sua esposa, proteger sua esposa e fazer as coisas também do dia a dia com ela,
Você precisa reservar tempo para sua esposa. Precisa pensar na casa, pensar nela, observar suas necessidades. Talvez alguém diga, mas eu dou tudo para ela, tudo que ela quer, eu dou um jeito, eu vou lá, eu compro, eu levanto dinheiro, ela dá. E olha, o chamado de Deus para você não é encher ela de coisas. Porque o que ela quer no final das contas não são as coisas. Talvez você diga, mas você nunca viu minha esposa fazendo as compras. Não, calma. O que ela quer no final é você, mais do que as coisas. Assim como um pai anseia pelo filho, assim a esposa também anseia pela presença, o companheirismo, pela ajuda, de fato, a presença, essa é a palavra, do esposo no lar. Então, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Veja, eu disse que não era algo fácil. Tem um monte de homem já tentando achar no seu advogado interior aqui como é que eu vou resolver isso em casa agora. Mas o texto diz isso, é claro. Vivei a vida comum do lar, com discernimento, com sabedoria, com instrução, com aquilo que Deus te dá, perceba as necessidades. Depois o texto continua dizendo, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. E em tempo de empoderamento feminino, essa frase pode soar talvez até como uma ofensa, não é? Como assim? Mais frágil? Eu não sou frágil. Outro dia eu vi uma cena de um rapaz abrindo a porta e a mulher saindo e dizendo assim, mas por que você abriu a porta para mim? Não é só porque eu sou mulher? Ele falou, não é só porque você é mulher, mas porque eu sou um cavalheiro. E é isso, né? Agora, nesse tempo de empoderamento, a gente viu um monte de loucura acontecendo. E é óbvio, coisa que a gente talvez não soubesse com clareza, hoje está mais do que claro, que há diferenças estruturais na forma como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. Há diferenças óbvias. Essa tentativa de colocar homem em esporte de mulher deu no que deu. E a gente sabe qual é o resultado disso. Mulheres machucadas, mulheres perdendo ali nas suas categorias, porque homens tomaram a posição. E há óbvias diferenças, então, na forma como Deus estruturou o homem e a mulher. Eu vou colocar algumas aqui para vocês verem. Aliás, alguns textos de pesquisa biológica e científica diz que homens são diferentes das mulheres, eles são iguais apenas no fato de pertencerem à mesma espécie, dizem os cientistas. A espécie é a humanidade, mas manter que são iguais em aptidões, habilidades e comportamentos é construir uma sociedade baseada numa mentira biológica e científica. E esse livro continua dizendo, homens e mulheres são diferentes, claro, do ponto de vista científico, porque seus cérebros são diferentes. E aí eles vão dizer que a chave para entender essa diferença é observar que na área de metabolismo basal, ou seja, aquelas coisas que fazem o corpo humano funcionar, as proporções e as necessidades são diferentes para homem e mulher. A estrutura esquelética é diferente, a composição sanguínea, a frequência cardíaca, há várias diferenças. E há outras também que vêm de outras maneiras. Por exemplo, em uma conversa, uma mulher tende a manter o contato visual por uma média de 12 segundos. O homem tende a manter um contato visual numa média de 3 segundos. Além disso, as mulheres costumam encontrar sua identidade nos seus relacionamentos, enquanto o homem costuma encontrar sua identidade na sua atividade, não no relacionamento. Então, geralmente, eu não estou dizendo que é sempre assim, mas geralmente, uma mulher se preocupa com o futuro até encontrar um marido. Um homem nunca se preocupa com o futuro até encontrar uma esposa. E aí ele começa, então, a se preocupar. E há diferenças de comunicação. Por exemplo, a Universidade de Harvard fez um estudo com crianças e observou as meninas brincando e como elas falavam enquanto brincavam e os meninos, por outro lado.
o que as meninas falavam era muito claro, as palavras eram expressadas de maneira clara. O que os meninos falavam, assim, 60% eram palavras, 40% eram efeitos sonoros. Vrum, bum, ba, zzz, e coisas assim. Então, veja, essa era a linguagem dos meninos, enquanto a linguagem das meninas é diferente. E eu posso dizer para as mulheres que, à medida que os homens crescem, isso não muda. Isso continua assim. Bom, os homens geralmente gostam de ir direto ao ponto, e as mulheres vão dizendo, não, eu quero detalhes, e detalhes, e detalhes. Né? Uma das razões talvez seja porque um especialista em comunicação diz que as mulheres falam, em média, 25 mil palavras por dia, enquanto o homem fala cerca de 12.500 palavras por dia, menos da metade. Né? E aí, quando ele chega em casa, ele fala só 5. É porque ele gastou as 12.495 no trabalho, né? E aí, quando chega em casa, ele só tem mais 5 para gastar, mas as mulheres querem os detalhes, né? Os detalhes. Enquanto, às vezes, o homem chega em casa, a mulher só está começando, né? A conversa. Enfim, é óbvio que há diferenças. E eu falo isso, é claro, de uma maneira mais geral, e a gente ri porque a gente consegue, de alguma maneira, se identificar numa coisa ou em outra, porque há diferenças entre nós. Mas essa linguagem, então, levando em consideração o fato de que o Deus Criador de todas as coisas, que criou homem e mulher, sabe que há diferenças entre homem e mulher, ele diz, homem, trate a sua mulher como a parte mais frágil. O que ele quer dizer com isso é, homem, você tem o papel de ser o protetor da sua esposa. Colocando em outras palavras, você tem o papel de ser o protetor. E não importa, pode ser que um jovem ali encontre uma moça, eles saiam para um date, na conversa ali ele descobre que ela é faixa preta em taekwondo. E talvez ela mais habilidosa e mais forte do que ele, mas então na saída ali do restaurante, alguém vem e tenta roubar. Qual que deveria ser a atitude do homem? Vai lá, você que é a mestra aí. Não, claro que não. A posição dele tem que ser se colocar ali. Ele pode levar uma surra, ele pode cair semi-morto no chão. E ela poderia ter vencido ali com uma só jogada ali na habilidade, mas o ponto é que o que ele fez o que é certo, e o que ele é chamado a fazer. Ele tem a responsabilidade de proteger, ele tem a responsabilidade de trazer esse cuidado de proteção. Eu falei isso semana passada e eu volto a repetir. Há algo no coração do homem que está conectado a sua, talvez eu vou colocar dessa forma, a sua necessidade de posição, de honra. E assim Deus chama a mulher para que honre o seu marido. Coloque, então, essa atitude de cuidado para que o seu marido esteja na posição de honra. E cuide disso. Por outro lado, existe no coração da mulher, quer ela goste disso ou não, aceite isso ou negue isso, existe no coração da mulher uma busca por essa proteção, um sentimento de que ela deve estar envolvida de alguém que é o seu protetor. E isso ela vai ver na figura do seu esposo, anteriormente talvez na figura do pai, mas ela agora vê isso na figura do seu esposo, e o seu esposo tem então a responsabilidade de proteger a sua esposa. É claro, há um sentido obviamente físico aqui, e é disso que nós estamos falando. Mas ele não é só o protetor no sentido físico, ele é o protetor dela. E o protetor da sua esposa envolve não colocá-la em nenhuma posição de insegurança, ou trabalhar para que ela não esteja em posição de insegurança emocional, insegurança física, insegurança espiritual. Então, dependendo do tipo de conversa, do tipo de fala, do tipo de coisa que você faz diante da sua esposa, você pode criar uma insegurança emocional, uma insegurança física, uma insegurança espiritual. E isso não pode acontecer. O homem é chamado para tratar a sua esposa
como, no texto grego, um vaso frágil, um vaso mais frágil. E enxergar, então, nessa situação, a sua responsabilidade de, não importa o que, ser o protetor físico, o protetor emocional, o protetor espiritual da sua esposa. Então, homens, vocês são chamados a esse papel. O homem é chamado a essa responsabilidade. E que não é fácil. Mas é o chamado que Deus nos dá. E nesse chamado, à medida que eu vou falando aqui, eu tenho certeza que a sua mente vai preenchendo as lacunas com várias coisas que talvez você tenha falado e não deveria ter falado. Com aquilo que você fez e não deveria ter feito. Com uma atitude que você tomou e não deveria ter tomado. Ou com uma atitude que você não tomou quando deveria ter tomado. E coisas do tipo. Deus nos chama à responsabilidade de proteger, de cuidar, de trazer esse sentimento de que existe alguém físico que a envolve, que está ao lado dela e que fará de tudo para protegê-la. Não é assim que Cristo fez com a sua igreja, não é assim que Cristo faz com a sua igreja. Quando a gente vai para o texto de Efésios, Paulo, o texto mais conhecido ali de Efésios sobre família, Efésios 5, Paulo fala da responsabilidade do marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nesse sentido se há alguém por quem eu devo me preocupar e até perder a minha vida para proteger, essa deve ser a minha esposa. É nela, então, que eu vou manifestar, acima de tudo, o meu cuidado de proteção, o meu chamado de proteção que Deus me dá como responsabilidade. Então, veja, embora Pedro não use a palavra amar aqui, amor, ele desengaveta para nós, ele abre o pacote para nós para mostrar, então, quais são as atitudes de amor que eu tenho que ter para com a minha esposa. E a primeira, como nós vimos, conheça o seu lar, conheça a sua esposa, conheça e participe disso, não esteja ausente. O que eles querem, o que eles precisam é de você. Segundo, seja o protetor da sua casa. E seja, acima de tudo, o protetor da tua esposa, que ela se sinta segura enquanto ela estiver ao seu lado. Então, não crie um ambiente para que ela tenha insegurança emocional com as palavras que você diz. Não crie um ambiente para que ela tenha uma insegurança física. Esse é o nível do absurdo. Quando o homem ultrapassa a falta de compromisso que ele deveria ter, e aí ele não só deixa de ser o protetor, como ele se torna o abusador, o causador da insegurança, aí nós criamos, então, o grande problema. E veja, não é só a falha de cumprir, é a falha de se tornar o que deveria não ser, ou que deveria proteger ela daquilo. E o que, infelizmente, a gente vê acontecendo nos relacionamentos e nos casamentos é o homem se tornando o inimigo dele na vida real. Ele que deveria ser o protetor se torna o abusador. Ele que deveria trazer a segurança é quem torna ou traz a insegurança. E veja, isso não é pouca coisa. Isso é sério. Agora, na continuidade do texto, há algo expandido sobre isso. O texto diz: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Isso era algo revolucionário, assim, porque no contexto da época, nós já vimos isso, as mulheres eram tratadas como segunda categoria em relação aos homens. Então, a sua palavra não tinha validade num tribunal, ela como testemunha era como nada, no contexto até religioso ela tinha o seu espaço do lado de fora, nada do lado de dentro e coisas do tipo. Então as mulheres sempre eram colocadas como uma categoria inferior. Algumas linhas de filosofia afirmavam que a mulher não tinha alma.
Então, essa era a relação que se tinha. A mulher era um instrumento, uma utilidade, um objeto. E assim era um objeto na mão do pai até que se tornasse um objeto na mão do seu esposo. E o homem poderia tratá-la, então, como seu instrumento, como seu objeto, ao seu bel prazer. Afinal, em algumas filosofias, como eu disse, a mulher nem tinha alma. Ela era uma acompanhante. Nada mais do que isso. E, por conta disso, mulheres eram muitas vezes abusadas. E as palavras de Pedro aqui, então, trazem esse choque cultural. Primeiro ele diz, trate-a com dignidade. Trate-a com dignidade. E a palavra é exatamente a mesma para honra, que foi encontrada lá no capítulo 2, verso 17, quando diz assim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A mesma palavra usada para honrar o rei, agora é usada para dizer, trate a sua mulher com honra. Será que Pedro quer dizer, então, olha, faça dela a sua rainha? Talvez. Mas o que ele quer dizer é, trate a sua mulher com honra, com dignidade. Agora, é claro, essa ordem pode não ser talvez tão chocante hoje, é o que é esperado, mas é chocante que milhares de anos depois de Cristo, da ressurreição, maridos ainda continuam desonrando suas esposas. É chocante que maridos cristãos usam palavras para humilhar. É chocante que maridos cristãos procuram meios de fazer suas esposas se sentirem inferiores. É chocante como maridos cristãos são desleais às suas esposas em seus pensamentos. É chocante que maridos cristãos, que deveriam ser protetores, como eu já disse, se tornam motivo de temor das suas esposas. É chocante que maridos cristãos cheguem a ameaçar suas esposas. E alguns até batem suas esposas. E olha, Deus te ordena a não somente cuidar fisicamente da sua esposa, mas honrá-la. E isso é forte. Você protege a sua esposa, mas você deve colocá-la em uma posição de honra. E por quê? Porque nós somos herdeiros da mesma graça de vida. O que ele quer dizer é que aquela graça que veio sobre você em Cristo Jesus também repousa sobre ela. E se essa graça repousa sobre ela, sabe o que ela é? Ela é uma filha de Deus. E se você não honra uma que é filha de Deus, o que você acha que o pai dela pode fazer com você? Ela é filha do Senhor, herdeira da mesma graça de vida. Se você pode se vangloriar de ser chamado filho de Deus, ela também. Ela é filha de Deus. E ai de alguém que abuse de alguma forma, ou que machuque, ou maltrate, ou humilhe minhas filhas. Como pai, eu vou lutar para que isso não aconteça e que aqueles culpados sejam justiçados. E se nós estamos falando de Deus? Ele é o pai da sua esposa. Você tem o seu sogro, mas você tem mais do que o seu sogro, você tem Deus. E se você não honrar a sua esposa como filha de Deus, como herdeira da mesma graça de vida, certamente haverá consequências. E aí a consequência vem, e Pedro vai continuar dizendo. E a razão mais forte do texto, e talvez aqui eu gostaria que você parasse fortemente a sua atenção, porque Pedro termina dando essa razão dizendo, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Veja, Deus te dá muitos motivos para que você seja convencido de que você tem que assumir a sua responsabilidade na relação com a esposa. Mas se há um motivo sério para isso,
Esse motivo é encontrado no final desse versículo. Porque ele não está dizendo, talvez você pense, mas isso significa então que eles estão brigados, não vão orar juntos? É claro que se brigarem, se tiver qualquer confusão, qualquer dificuldade, as orações vão ser interrompidas nesse sentido, vão parar de orar juntos e tudo mais, o que é um problema, sem dúvida. Mas olha, eu tenho certeza que não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que se você não cumpre com as suas responsabilidades para com a sua esposa, Deus simplesmente fecha os ouvidos para você. Se você não honra a sua esposa, se você não protege a sua esposa, se você não cuida das suas necessidades ou não olha com o olhar que você deveria ter para ela, direcionado a ela, Deus simplesmente tampa os seus ouvidos para as suas orações. Isso deveria ser muito sério para você, homem. Assim como tem se tornado mais sério para mim. Toda vez. É isso, Senhor? Será que o Senhor me ouve? Eu tenho certeza que é sobre isso que Pedro está dizendo, porque na continuidade do texto ele vai usar expressões parecidas. No verso à frente, verso 10, ele vai citar o Salmo 34. E ele vai dizer assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua e evite que os lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-te por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E veja, então, na continuidade do texto, ele vai apontar para um salmo que diz, olha, Deus olha para o justo e atende suas súplicas, mas o Senhor vira o seu rosto para aqueles que praticam males. Se você for para o capítulo 4, verso 7, Pedro vai dizer, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem, ou para o bem, das vossas orações. Sejam criteriosos e sóbrios para o bem das vossas orações. Ou seja, se você não quer que a fonte da graça seja interrompida, se você não quer que o Senhor vire o seu rosto sobre você, ou contra você, e não ouça a tua oração, então é melhor você mudar a sua atitude para com o seu lar e para com a sua esposa. Pedro diz, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. Tratai a sua esposa com dignidade. Por quê? Porque ela é herdeira da mesma graça de vida, ela é filha do mesmo Deus. E faça isso para que não seja interrompida as suas orações. Veja, nós somos pecadores e nós somos falhos. Eu me coloquei aqui diante dos irmãos hoje dizendo, olha, eu gostaria de ser o primeiro a dizer que eu acerto em tudo. Isso não é verdade. E eu sei que essa também é a situação de nós todos aqui. Nós lutamos com o nosso pecado, nós lutamos pela nossa transformação e santificação em Cristo. Nós falhamos muitas e muitas vezes, e às vezes nós nos acomodamos na falha. Mas hoje o Senhor nos dá um chamado e uma oportunidade para uma mudança e uma transformação real. E o Senhor, assim como fez com as mulheres, eu espero que aquela mensagem encontre morada no coração de vocês. Eu chamo os homens para a mesma importância do chamado que Deus dá a todos nós. Sejam zelosos com isso. Vocês querem a bênção de Deus, querem a graça de Deus, todos nós queremos. Então ame a sua esposa. Ame com zelo, seja o protetor, seja o cuidador dela. Não crie e nem deixe que alguém crie terreno para que ela viva em insegurança no relacionamento, insegurança física, insegurança emocional. Você tem uma responsabilidade nisso e é o teu cuidado que vai contar. O Senhor te chama a honrar a sua esposa e o Senhor te chama a fazer tudo isso
para que então Ele vire os olhos para aqueles que buscam a justiça, para aqueles que buscam a vontade do Senhor, e Ele derrame então a sua bênção sobre estes. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre nós. Que o Senhor transforme a nós, homens, e nos transforme à imagem de Cristo Jesus. Porque a igreja é considerada a noiva do Senhor. Se nós temos um exemplo de noivo, nós temos o exemplo de Cristo. E embora a igreja possa falhar na sua responsabilidade para com seu noivo, o noivo não falha para com a igreja. E se o exemplo que ele nos dá é tão alto, eu posso olhar e, pelas minhas forças, me sentir desesperançado. No entanto, eu não dependo das minhas forças, mas eu dependo da graça do meu Senhor, que é quem é, que foi e fez o que fez no meu lugar, e que me transforma para que eu seja quem eu devo ser, à medida que eu caminho a me tornar mais perto ou mais próximo a Ele, mais parecido com Ele. Então, à medida que eu andar mais para perto de Cristo, mais eu vou me parecer com o noivo da igreja, e mais eu vou me parecer com o marido ideal que a sua esposa espera de você, e que Deus espera de você também. Que o Senhor nos dê graça, então, homens, a andarmos para mais perto de Cristo. Que o Senhor nos dê graça para que nós todos pareçamos com Cristo Jesus. Sabe qual seria a melhor festividade entre nós? Seria se um dia as mulheres fossem perguntadas: quem é a pessoa que você conhece que mais se parece com Cristo? E as mulheres pudessem responder: é o meu marido. Que o Senhor nos dê graça para que isso seja verdade sobre você, sobre nós todos. Talvez para alguns pareça impossível. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Foi isso que o Senhor disse para os discípulos, e é isso que o Senhor diz para os discípulos dele hoje também. Que a graça do Senhor repouse sobre nós. Amém. Vamos orar. Pai bendito, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, todos nós, ó Deus, reconhecendo nossas falhas, nossos pecados, ó Deus. Pela simples leitura da Tua palavra, nós podemos enxergar, ó Deus, quantos passos ainda estão à frente de nós, para que nós nos pareçamos com Teu Filho amado Jesus. Às mulheres foi dado o chamado da submissão, e o Senhor Jesus se submeteu a Ti, ó Pai, até a morte de cruz, como diz a Tua palavra. Ali, ó Deus, no nosso Salvador, elas têm um modelo ideal para essa submissão, para fazer a vontade daquele que o Senhor coloca sobre elas, ó Deus, que o Senhor dê graça então às mulheres para que vençam, ó Pai, o pecado, vençam, ó Deus, o egoísmo, o seu próprio jeito, as suas próprias regras, para que então se submetam à vontade do Senhor, honrem ao Senhor e assim se submetam aos seus maridos também, honrando seus maridos, ó Deus, e trabalhando com eles conforme a Tua vontade. Aos maridos, ó Pai, nós vemos o noivo da igreja, Cristo Jesus. E o seu modelo, o seu exemplo como noivo da igreja brilha diante dos nossos olhos. E à medida que brilha também nos faz enxergar o quão longe nós estamos de alcançar, ó Deus, assim, ó Pai Santo, derrame sobre nós a Tua graça, encha-nos com Teu Espírito, transforma-nos, Senhor. Muda-nos, ó Deus, molda-nos em Cristo, ó Pai, faz-nos parecer mais com Teu Filho amado Jesus, para que essa alegria de ver homens, ó Deus, do Senhor, mais parecidos com Cristo, seja verdade sobre nós, seja verdade nos lares aqui representados, ó Pai, seja verdade nessa igreja, seja verdade, ó Deus, na comunidade cristã espalhada pelo mundo, ó Pai. Que homens sejam fiéis ao Senhor, sejam homens de justiça, ó Pai, homens protetores, homens que honram e que protegem e que amam, ó Deus, as suas esposas, homens, ó Deus, que reconhecem nelas a honra que o Senhor as deu
e que reconhecem, ó Deus, o quanto eles são responsáveis, então, para com as suas filhas. Ó Pai, homens que estão preocupados em saber se o Senhor está ou não ouvindo suas vozes, ó Deus. Homens que estão preocupados em se dobrar diante do Senhor para cumprir a tua vontade, para honrar o teu nome, e, ó Deus, para honrar a tua família também, honrar a sua esposa, honrar aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Ó Deus, dá-nos desse coração, envolva-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo para nos santificar e nos fazer, então, parecidos com o nosso Salvador e Senhor Jesus. No nome de quem nós oramos agora, pedindo essa bênção. Amém. Deus. Amém. Quero convidar a equipe de cânticos para que nós louvemos com mais um cântico ao Senhor. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. A gente ri, né? Porque a convivência às vezes se torna engraçada, mas é uma responsabilidade muito grande, né? E até a volta de Cristo, a gente tem esse desafio, um com o outro. Mas se a gente tem Deus ao nosso lado, né? Sendo a nossa luz, sendo o nosso companheiro, acho que fica um pouquinho mais leve o nosso caminhar. Né, que a nossa alma anseie ter a companhia de Jesus, ter a companhia do Mestre nessa caminhada, nessa estrada até a volta dele. Amém? Tu és a minha
tá bonito assim aqui, imagine na glória, né? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar. Dani? Olá. Hoje não é a Laura está no curso. Eu vou só agradecer primeiro, né, o pessoal que fez as inscrições, já se encerraram. Então, só lista de espera para o camping desse ano, tá? Mas já se encerraram. Semana que vem... uma coisa. O pessoal da igreja falou que a gente bateu... a gente só não bateu as crianças nas inscrições mais rápidas, mas a gente foi o ministério mais rápido em fechar uma programação. Perdemos só para o Kids. Semana que vem não teremos encontro, porque vai ter o Praise Summit. Então, a gente convida todos a participarem na quarta-feira da nossa reunião de oração com toda a igreja. Vai ser às 19h e é aberto o almoço, a janta. Às 5h30 começa no café a janta até às 6h30 e depois todo mundo eu acho que vai ser dentro da igreja, tá bom? Tem só mais um aviso, calma aí. Amanhã? Isso, amanhã. Mas tinha que ter se inscrito antes, né? Outra coisa é, dia 17, o nosso encontro de mulheres. Ainda a gente tem vagas. Então, dia 17 vai ser às 10 da manhã. Você pode trazer visitante, pode trazer uma amiga, pode trazer a filha. Todos estão convidados. Então, são esses os avisos. Deus abençoe. Até domingo.